Mulher negra é impedida de voar no seu próprio jato particular. O piloto é demitido imediatamente quando descobre a verdade sobre ela. Você realmente espera que eu acredite que este jato de US$ 20 milhões pertence a si, Capitão Patterson? O riso desdenhoso cortou o ar como uma lâmina. Segurança? Temos um intruso a tentar aceder a uma aeronave privada. Essas palavras ecoaram pelo hangar luxuoso do aeroporto de San Diego, atraindo olhares curiosos enquanto Amara Wells permanecia imóvel, respirando controladamente, num silêncio calculado que escondia a tempestade interior. Aos 38 anos, CEO da Wells Innovations, uma das maiores empresas de tecnologia do país, ela já enfrentara preconceito em salas de reuniões, lojas de luxo e hotéis 5 estrelas, mas nunca no seu próprio avião. O reluzente Gulfstream G650 esperava na pista, pronto para uma viagem de negócios a nova maiores empresas de tecnologia do país. Ela já havia enfrentado preconceito em salas de reunião, lojas de luxo e hotéis 5 estrelas, mas nunca em seu próprio avião. O reluzente Gulfstream G650 aguardava na pista, pronto para uma viagem de negócios a Nova York. A mesma viagem que agora estava sendo interrompida por um homem que se recusava a acreditar que uma mulher negra de jeans, blazer casual e cabelo natural pudesse ser a proprietária. Acho que houve um engano, disse Amara com voz firme sem elevar o tom. O meu nome é Amara Wells. Este jato pertence à Wells Aviation, uma subsidiária da minha empresa. O piloto cruzou os braços com arrogância estampada no rosto. Senhora, tenho 25 anos de experiência neste ramo. Conheço proprietários de aviões particulares e a senhora definitivamente não é uma deles. 2 seguranças se aproximaram rapidamente, olhando de Amara para o piloto com expressões confusas. O homem mais jovem hesitou, um lampejo de reconhecimento passando por seus olhos. Capitão Peterson tem a certeza disso? Começou o segurança, mas foi rapidamente interrompido. Absolutamente, corte, piloto. Esta senhora está a tentar embarcar num avião privado sem autorização. Verifique a identidade dela e acompanhe-a para fora. Amara apenas sorriu ligeiramente, calmamente tirando o telemóvel do bolso. Ela não levantou a voz nem gesticulou freneticamente. Em vez disso, discou um número e esperou, com os olhos fixos no piloto, que mantinha um sorriso confiante. Charlotte. Sim, sou eu. Parece que temos um problema no hangar 7. O capitão Peterson não acredita que o jato é meu. Ela fez uma pausa para ouvir a resposta. Sim, exatamente. Pode resolver isso, por favor? A segurança não impediu Amara. Algo em sua postura, seu tom de voz, sua confiança inabalável os fez esperar. Apenas 2 minutos depois, o rádio do capitão Peterson. Aqui é Diane, da Central. Por favor, confirme que está com a senhora Wells neste momento. O piloto franziu a testa, levando o rádio aos lábios. Afirmativo. Temos aqui uma mulher que afirma ser Amara Wells. Mais Capitão Peterson. A voz no rádio interrompeu-o, agora visivelmente mais formal. A senhora Wells é a proprietária da Wells Aviation, que adquiriu a nossa empresa há 3 meses. Ela é a sua empregadora. O sangue esvaziou-se do rosto do piloto. Os seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. O segurança deu um passo para trás, um deles sussurrando um pedido de desculpas. O que ninguém no aeroporto sabia naquele momento era por que Amara havia comprado uma empresa de aviação privada inteira. Por que uma mulher que já dirigia um império tecnológico havia decidido adicionar jatos executivos ao seu portfólio? E o que aconteceria com aqueles que tentassem bloquear o seu caminho, com base apenas em suas próprias suposições e preconceitos? Se esta história já está despertando a sua indignação, não deixe de subscrever para acompanhar o desenrolar deste confronto que apenas começou. Afinal, como reagiria Amara a tal humilhação? O que se passaria pela cabeça do capitão Peterson? Ver o seu mundo desmoronar em questão de segundos, e que consequências um momento de preconceito flagrante poderia ter para todos os envolvidos. Todo o hangar parecia congelar. O capitão Peterson segurava o rádio como se tivesse sido mordido, a testa agora brilhando com suor frio. Amara guardou calmamente o telefone no bolso,
os olhos fixos no homem que, segundos antes, a tratara como uma intrusa. Senhora Dwells, foi um terrível mal-entendido. Gaguejou ele, a voz perdendo toda a autoridade anterior. Estamos apenas a seguir protocolos de segurança rigorosos e... Poupe-me, interrompeu-o Amara, a voz suave, mas inflexível. O meu voo está atrasado. Podemos discutir os protocolos quando eu voltar de Nova York. Ela caminhou em direção às escadas do jato, mas algo a fez parar e voltar-se para o piloto. Capitão Peterson vai pilotar este voo? O homem engoliu um lampejo de esperança nos olhos. Sim, senhora, estou escalado para voar. Então temos um problema, disse Amara, olhando para o relógio. Charlotte, quem é a nossa copiloto hoje? Uma mulher de cerca de 40 anos vestindo um uniforme impecável aproximou-se rapidamente. Charlotte Thomas, diretora de operações da Wells Aviation e braço direito de Amara há mais de 8 anos. O capitão Rivera está a caminho. Ele deve chegar em 10 minutos. Excelente, Rivera vai pilotar hoje. Encontre um copiloto substituto. Peterson deu um passo à frente com os olhos arregalados. Senhora, com todo o respeito, tenho 25 anos de experiência. Entendo que houve um mal-entendido, mas 25 anos de experiência, repetiu Amara calmamente. E não conseguiu reconhecer a sua própria patroa? Ou talvez tenha reconhecido, mas decidiu que ela não se encaixava no perfil que esperava. Se encaixava no perfil que esperava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os seguranças olharam para o chão visivelmente desconfortáveis. Charlotte ficou impassível ao lado de Amara, com o tablet na mão, já fazendo os preparativos necessários. Por favor, entenda. Peterson tentou novamente, com a voz oscilando entre o desespero e a indignação contida. Eu estava apenas a fazer o seu trabalho. Amara acrescentou com um leve sorriso se formando no canto dos lábios. É interessante como essa frase surge quando pessoas como são barradas, questionadas ou humilhadas em espaços que nos pertencem. Nesse momento, uma terceira pessoa entrou em cena. Victor Lang, advogado corporativo da Wells Innovations, atravessava o hangar com passos rápidos, alto, impecavelmente vestido, carregando uma pasta e com uma expressão preocupada no rosto. Amara, chamou ele aproximando-se. Acabei de saber o que aconteceu. Precisamos de conversar. Temos uma reunião em Nova York daqui a 3 horas. Victor, respondeu ela calmamente. Conversamos no voo. Charlotte aproximou-se. O capitão Rivera chegará daqui a 5 minutos, e acabei de receber a confirmação de que Morgan está disponível como copiloto. Ficou ainda mais pálido. Morgan Taylor, meu ex-aluno e um dos nossos melhores pilotos, acrescentou Charlotte, sem olhar diretamente para Peterson. Amara acenou com a cabeça e começou a subir as escadas do avião. Victor seguiu-a, olhando nervosamente para o piloto humilhado. Isto vai acabar bem? Sussurrou ele para Amara ao entrarem na luxuosa cabine. Peterson tem uma reputação. Ele é amigo pessoal de Justin Harmon. Amara sentou-se colocando a bolsa ao lado dela. A CEO da empresa antes de eu comprá-la. Estou ciente de que ele vai lutar, insistiu Victor. Ele vai alegar discriminação, processo injusto. Ele vai tentar virar o jogo. Os olhos de Amara, normalmente calorosos, endureceram. Deixe-o tentar. Lá fora, Peterson falava animadamente ao telefone, gesticulando enquanto observava Morgan Taylor, um jovem piloto de 32 anos, que havia treinado sob sua tutela, chegar ao hangar carregando seu equipamento. O que Peterson não sabia era que, enquanto planejava sua defesa, Amara já havia previsto todos os seus movimentos. Não era a primeira vez que ela enfrentava homens como ele. Homens que construíam muros à sua volta e depois a acusavam de invasão. 3 meses antes, durante uma viagem a Paris, Amara tinha sido tratada como acompanhante por uma tripulação de voo. Mesmo depois de mostrar os documentos, perguntaram-lhe repetidamente quem estava realmente a pagar o voo. Aquela humilhação silenciosa foi a gota de água. 2 semanas depois,
Os seus advogados iniciaram o processo de aquisição da empresa. O que Peterson, comentou Amara a Victor enquanto olhava pela janela, é que não estou a reagir a ele. Estou a responder a todos os Petersons que conheci antes. E agora? Perguntou Victor, com preocupação evidente na voz. Amara sorriu com um sorriso calmo que não chegou aos olhos. Agora ele aprenderá a diferença entre poder e autoridade. Ele tinha autoridade até alguns minutos atrás. Eu tenho poder. Lá fora, o capitão Peterson parecia cada vez mais agitado. Ele acabara de descobrir que o seu mundo estava desmoronando, mas ainda acreditava que poderia salvar a sua posição, a sua reputação, a sua carreira. Ele ainda não tinha entendido que, ao tentar impedir Amara, não estava apenas a cometer um erro. Estava a revelar um padrão que ela estava determinada a quebrar, custe o que custasse. Será que Peterson seria capaz de reverter a situação? O que exatamente Amara planeava fazer não só com ele, mas com todo o sistema que lhe tinha permitido tratá-la daquela maneira? E como reagiriam os poderosos aliados que o piloto acabara de chamar para o socorro? O Gulfstream G650 cortava o céu a 40.000 pés de altitude. Mas a verdadeira tempestade estava a formar-se na sede da Wells Aviation. O capitão Peterson, ainda no hangar de San Diego, não sabia que a sua chamada desesperada a Justin Harmon tinha desencadeado uma reação em cadeia que agora ameaçava toda a hierarquia da empresa. Ele está a reunir aliados, informou Charlotte a Amara através de uma videochamada segura na cabine do jato. Harmon mobilizou 3 executivos seniores e 2 pilotos veteranos. Eles alegam que você está promovendo uma caça às bruxas contra funcionários experientes para substituí-los por pessoas sem qualificação adequada. Victor Paud. Mas Amara apenas sorriu levemente. Eles morderam a isca mais rápido do que esperávamos. Ela respondeu, olhando para o relógio. Em quanto tempo? 20 minutos, respondeu Charlotte. Harmon solicitou uma reunião de emergência por videoconferência. Eles alegaram que sua decisão de remover Peterson foi impulsiva, imprudente e potencialmente prejudicial aos interesses da empresa. Morgan Taylor, agora no comando da aeronave, chamou pelo intercomunicador. Senhora Wells, estamos prontos para iniciar a descida para Nova York. Também recebi uma mensagem incomum do capitão Peterson. Devo partilhá-la? Perguntou Amara, ativando o viva voz. Ele disse que está a enviar um dossiê ao conselho provando que fui promovido acima da minha competência por causa de cotas de diversidade. Ele sugeriu que eu deveria defender a sua reintegração pela segurança da empresa. Victor cobriu o rosto com as mãos. Isto está a ficar fora de controle. Amara. Peterson não está apenas a lutar pelo seu emprego. Ele está a mobilizar toda a velha guarda contra si. Exatamente como previsto. Amara disse isso com tanta calma que desconcertou Victor. Charlotte, ative o protocolo Fênix agora. Charlotte acenou com a cabeça e desligou a chamada. Victor olhou confuso para a sua chefe. Protocolo Phoenix? Por que comprei a Wells Aviation? Amara respondeu abrindo o seu portátil. E também porque passei os últimos 3 meses fingindo não saber o que estava a acontecer nos bastidores da empresa. Uma apresentação intitulada Reestruturação da Wells Aviation, eliminando a discriminação sistêmica, apareceu no ecrã. Os olhos de Victor arregalaram-se ao ver dezenas de relatórios, dados, testemunhos e provas meticulosamente organizados. Ele engasgou-se. Tu planeaste isto? Não este incidente específico, explicou Amara, com os olhos fixos no ecrã. Mas eu sabia que algo assim acabaria por acontecer. Foi por isso que mantive a distância após a aquisição, raramente visitando pessoalmente. Queria ver quem se revelaria quando não houvesse supervisão direta. Nesse momento, Charlotte voltou à videochamada, agora acompanhada por uma equipa de 5 pessoas, incluindo o chefe. É por isso que mantive distância após a aquisição, raramente visitando pessoalmente. Queria ver quem se revelaria quando não houvesse supervisão direta. Nesse momento, Charlotte voltou à videochamada, agora acompanhada por uma equipa de 5 pessoas, incluindo o chefe de recursos humanos e o diretor financeiro. Harmon está online com a diretoria, informou Charlotte.
Eles estão a exigir a presença dele para esclarecer o incidente. Perfeito, respondeu Amara. Estou pronta, estou pronto. O ecrã dividiu-se em vários quadros, revelando os rostos dos executivos, predominantemente homens brancos com expressões que variavam entre a preocupação e a indignação mal disfarçada. No centro estava Justin Harmon, o ex-CEO da empresa, um homem corpulento com cabelos grisalhos e postura autoritária. Senhora Wells, ele começou em tom condescendente. Entendemos que houve um desentendimento infeliz com um dos nossos pilotos mais experientes. A diretoria está preocupada com decisões precipitadas. O capitão Peterson tem um histórico de queixas de assédio no Dash 17 em 8 anos. Amara o interrompeu com voz cristalina. 5 denúncias de comportamento discriminatório foram arquivadas sem investigação. 3 pilotos qualificados foram rejeitados após entrevistas com ele. Todos negros ou mulheres latinas. O silêncio era ensurdecedor. Harmon piscou visivelmente, abalado. Como eu o tratei mal, Sr. Harmon? Amara continuou implacável. Sob a sua liderança, a empresa contratou 78 pilotos nos últimos 5 anos. 75 homens brancos, 2 asiáticos e 1 latino. 0 mulheres negras, apesar de 17 candidatas qualificadas. Charlotte compartilhou na tela um gráfico detalhado mostrando as estatísticas de contratação, seguido por uma lista de casos internos registrados. Senhores, Amara continuou, sua voz agora firme. Não comprei esta empresa apenas como um investimento. Comprei-a para transformá-la. O protocolo Phoenix não se trata de despedir o Peterson. Trata-se de desmantelar o sistema que o protegeu durante tanto tempo. O ecrã mudou novamente, mostrando agora Morgan Taylor e 5 outras pilotos, todas qualificadas, todas anteriormente rejeitadas sob alegações duvidosas. Estas são as novas líderes da Wells Aviation, anunciou Amara. E quanto a si, Sr. Harmon, e ao seu círculo próximo, os vossos contratos serão revistos imediatamente. Os rostos no ecrã congelaram em expressões de choque quando o jato de Amara começou a descer em Nova York, deixando para trás não apenas San Diego, mas todo um sistema arraigado de privilégios que nunca mais seria o mesmo. O que ninguém esperava era que Peterson, em desespero, fizesse uma última jogada perigosa. Até onde ele iria para tentar salvar não apenas o seu emprego, mas o mundo que conhecia? E qual seria o verdadeiro alcance da transformação que Amara estava prestes a desencadear em toda uma indústria? A notícia espalhou-se como fogo pelo setor da aviação privada. Em menos de 48 horas, o nome de Amara Wells saltou de discreta nova proprietária para revolucionária implacável. Prestes a desencadear em toda uma indústria, a notícia espalhou-se como fogo pelo setor da aviação privada. Em menos de 48 horas, o nome de Amara Wells passou de discreta nova proprietária a revolucionária implacável. O vídeo gravado por um funcionário no hangar de San Diego vazou online, mostrando o momento exato em que Peterson descobriu que tinha barrado a sua própria chefe. Alguma vez considerou que talvez não reconheça o poder quando ele não se parece com o que espera? Parece com o que você espera? E a frase de Amara se tornou viral, compartilhada milhares de vezes em camisetas, hashtags e debates acalorados em todo o país. Mas para o capitão Peterson, a humilhação pública foi apenas o começo. Seu último movimento desesperado, enviar um e-mail difamatório sobre Morgan Taylor a todos os executivos da empresa, foram o golpe final na sua carreira. O que ele não sabia era que Amara tinha criado um sistema especial de monitorização de comunicações após a aquisição, especificamente para detectar padrões de assédio e discriminação. Todas as frases discriminatórias que escreveu nos últimos 5 anos estão documentadas, explicou Peterson Victor ao ex-motorista 3 dias depois, numa sala de reuniões fria e impessoal. E não estamos apenas a falar de demissão agora. A Sra. Wells decidiu entrar com uma ação judicial formal contra si por difamação e assédio sistemático. Peterson, outrora arrogante, agora parecia encolhido no seu fato caro. Ao seu lado, Justin Harmon e 3 outros executivos do antigo regime aguardavam o seu próprio
Benedicto, não pode fazer isso, murmurou Harmon, com a confiança visivelmente a esmorecer. Tenho amigos poderosos neste setor. E eles já estão a distanciar-se de si, respondeu Charlotte, deslizando uma pasta pela mesa. 5 empresas já suspenderam contratos com as suas empresas privadas. Ninguém quer estar associado ao escândalo. Enquanto isso, em Nova York, Amara estava a inaugurar oficialmente o programa Ascensão, uma iniciativa revolucionária para treinar e promover profissionais subrepresentados na aviação, financiada com os 50 milhões de hires do seu próprio capital. Ao seu lado estavam Morgan Taylor e 12 outras mulheres pilotos experientes que tinham sido sistematicamente ignoradas ou subvalorizadas ao longo das suas carreiras. Não estamos a pedir favores, disse Amara à sala cheia de jornalistas e líderes do setor. Estamos a exigir oportunidades, as mesmas oportunidades que sempre foram dadas gratuitamente a pessoas que se parecem com Peterson e Harmon. Nos bastidores, Morgan aproximou-se de Amara, contendo as lágrimas que brilhavam nos seus olhos. Quando comecei a voar, a minha mãe, que foi a primeira mulher negra na sua unidade militar, disse-me que eu teria de trabalhar o dobro para ser considerada metade do valor dos outros pilotos. Ela estava errada. Tive de trabalhar 4 vezes mais dificuldade. Amara sorriu gentilmente, apertando o ombro da jovem piloto. Este programa não é sobre vingança. É sobre correção. É sobre endireitar o que sempre esteve errado. 6 meses depois, a Wells Aviation tinha sido transformada. Os antigos escritórios, outrora decorados com fotos de aviões e antigos executivos, agora exibiam imagens da sua equipa diversificada em ação. A empresa tinha contratado 62 novos pilotos, 41 mulheres, incluindo 17 negros e latinos. As suas classificações de segurança tinham melhorado. A satisfação dos clientes aumentou. Os lucros aumentaram 23%. Quanto a Peterson, o seu nome tornou-se um exemplo negativo citado em conferências sobre igualdade no local de trabalho. Depois de perder uma série de processos judiciais, ele se viu incapaz de conseguir um emprego em qualquer companhia aérea de renome. Harmon e os seus aliados foram forçados a se aposentar, com a reputação manchada para sempre por e-mails vazados que revelavam anos de comentários discriminatórios sobre os funcionários. Numa tarde particularmente ensolarada, Amara boardou o seu jato particular para uma viagem a Tóquio. Na porta, um novo capitão a cumprimentou. Helena Vega, 48 anos, com 20 anos de experiência e nenhum reconhecimento até então. Bem-vinda, a bordo, Sra. Wells, disse Helena, com um sorriso profissional. Obrigada, Capitã Vega, respondeu Amara, retribuindo o sorriso. E como está o seu filho na faculdade? Medicina, certo, Helena? Os olhos dela se arregalaram por um segundo, antes de se suavizarem. Sim, 2º ano. Ele ficou muito orgulhoso quando consegui este cargo. Amara acenou com a cabeça e foi para o seu lugar habitual. O que Peterson e tantos outros nunca compreenderam foi que o verdadeiro poder não reside em humilhar os outros, mas em elevá-los. Não está em construir muros, mas em construir pontes. Enquanto o avião taxiava na pista, Amara olhou pela janela e viu os hangares da Wells Aviation à distância. O letreiro recém-instalado exibia agora um novo slogan retirado de uma frase que a sua avó costumava repetir. O céu não tem limites para aqueles que têm asas e todos merecem a oportunidade de voar.